Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Direitos PCD em Foco. Meu nome é Carolina, sou advogada, atuante na defesa dos direitos da pessoa com deficiência e especialista no direito previdenciário. Hoje nós estamos aqui com a Tayane Borges. Prazer. E eu gostaria de agradecer primeiramente a você pelo convite aceito, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco. É um grande prazer poder receber você para a gente conversar a respeito das isenções veiculares. E eu gostaria que você se apresentasse, por favor. Prazer, primeiramente obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Meu nome é Tayane, tenho 15 anos de mercado automobilístico. Hoje eu estou na gerência comercial da Nissan, da Cical aqui de Uberlândia, e é um prazer imenso estar aqui e poder compartilhar um pouco do que eu sei e também tirar algumas dúvidas. Gostaria de começar falando sobre os impostos que realmente a pessoa com deficiência ela tem o direito à isenção, que hoje a nomenclatura é IPI, ICMS, IPVA, IOF em alguns casos, que esse ano também a gente está aí sofrendo com a alteração legislativa do Código Tributário. É importante ressaltar também que esse é um ano teste, mas que já está havendo essa mudança do IPI, e ICMS para a nomenclatura de CBS e IBS. Essas isenções, parte delas destina-se a veículos novos e parte dela para veículos usados. Então, assim, quando a pessoa com deficiência ela quer garantir a isenção no carro novo, ela tem a isenção do IPI e ICMS e também do IPVA, a depender do estado. E com relação aos carros usados, a gente pleiteia a isenção do IPVA. Também vai depender da legislação estadual de cada local. É uma grande dúvida, Porque a maioria do pessoal tende a achar que somente 0 km. Então eles chegam na concessionária somente olhando 0 km. E tem essa opção também dos seminovos, Então é bem atrativo para quem não conhece, para quem não sabe. É uma outra possibilidade. E assim, realmente a gente verifica que existem dúvidas com relação a isso, porque as pessoas realmente acreditam que a isenção em si é apenas para veículos novos, mas não é bem assim, tá? No estado de Minas, a gente tem garantido também a isenção do IPVA, e para que essa isenção seja concedida, o veículo hoje ela tem que estar, tem que obedecer o teto de R$120 mil. E também há especulações de que esse teto venha a aumentar aí para 200 mil. Só que não é algo assim que a gente pode dar certeza no momento, porque a gente está sofrendo várias alterações, tem leis complementares aí sendo avaliadas, que possivelmente tudo isso vai se resolver até a metade do ano. E também com relação aos veículos novos, é importante ressaltar que existe a possibilidade da isenção do IOF quando a pessoa com deficiência é condutora. E antes mesmo da gente prosseguir, é importante entender, quem são as pessoas que possuem esse direito garantido na legislação. Então, hoje, na legislação está contemplado a deficiência física, a visual, o autismo, a deficiência intelectual. E assim, com relação à deficiência visual, a gente já vai abrir um leque relacionado também à deficiência monocular. Então, hoje, o monocular, pela legislação que foi promulgada e entrou em vigência agora em 2021, a pessoa com deficiência monocular ela é considerada deficiência visual para todos os fins legais. Então ela é considerada pessoa com deficiência e por esse motivo ela também pode requerer essas isenções. E também é necessário abrir um parênteses com relação à deficiência auditiva. Então a deficiência auditiva para a esfera federal ela já é contemplada na própria legislação da isenção do IPI. Já na esfera estadual, aqui no estado de Minas,
a gente não tem a menção dessa deficiência auditiva, mas a gente consegue fazer, pleitear esses benefícios na via judicial, tá? Então, são todas essas condições que permitem a isenção no veículo. Considerando todas essas possibilidades, né? Qual é a maior procura de pessoas de qual tipo de deficiência que mais aparecem para você? Carol, hoje eu estou observando que tem algumas coisas que estão mais vinculadas à mídia, ao que é falado. Então isso gera especulações para saber se tem direito, se não tem. Eu vejo assim que hoje, principalmente vinculado com o autismo, que a gente já sabe que você acabou de mencionar que tem. Então, assim, tem muita coisa que tá junto. E uma pergunta que esses dias eu tive foi se, Tayane, o infarto entra? E aí eu falei assim, o infarto, na minha concepção, se ele te deixou sequelas, ok. Se não deixou, aí eu falei assim, aí nada melhor do que perguntar para uma pessoa especialista, porque a gente já pega uma documentação pronta. Então, quando veio de vocês, a gente sabe. Então, a Carol passou todo o processo, a gente recebe e faz o pedido do veículo. Mas o que vem, eu acho que deve ser muito amplo, né, Carol? Tem muita observação, muita deixa, a gente saber isso. A grande chave, o ponto-chave disso tudo, além de possuir o diagnóstico, é importante, principalmente com relação à deficiência física, é importante saber se a pessoa tem algum tipo de sequela. Tá? Então, vamos supor assim, uma pessoa que tem hérnia de disco, ela tem quais as limitações que essa pessoa possui, né? É o formigamento, é uma dormência, é uma dificuldade de deambular longas distâncias, é uma dificuldade em correr, em pegar peso. Então, essas sequelas, elas precisam ser evidenciadas num laudo médico, né, bem detalhado, constando então o diagnóstico, o CID, além dessas questões que a gente acabou de mencionar. Então, a partir do momento que a gente consegue considerar essas sequelas que a pessoa enfrenta, aí sim a gente consegue avaliar e seguir, né? Não, realmente é considerado uma deficiência ou não. Essa pessoa não restou configurado por esse documento médico que ela possui uma deficiência. E lembrando que a deficiência não é apenas essas questões, elas também precisam considerar a questão do longo prazo. A legislação nos impõe que tais diagnósticos tragam essas sequelas e que essas sequelas sejam de pelo menos 2 anos. Então, isso que é um impedimento de longo prazo. Então, feito isso, a partir do momento que a pessoa tem um determinado diagnóstico, ficou evidenciadas as sequelas, a partir daí a gente consegue identificar a dificuldade de interação dela com as barreiras no meio que hoje ela enfrenta, né? Todas essas barreiras. E a partir disso a gente consegue sim fazer essas solicitações. Agora, vamos supor, você comentou sobre o autismo. O autismo é um diagnóstico que tem níveis de suporte diferentes, né? Então, você considerar hoje um autismo de nível 1 de suporte, via de regra, o que a gente percebe é que ela não tenha nenhuma limitação física. E quando ela é condutora, a gente já precisaria reconhecer as dificuldades que essa pessoa enfrenta de forma física na direção de um veículo manual. Isso para fins de ter uma CNH especial, né? Que para a via administrativa a gente precisa desse documento, é um requisito. Agora, na via judicial, o que a gente tem percebido é que essas imposições, elas são consideradas excessivas, né? E muitas das vezes descabidas. E por esse motivo, na via judicial, muitas das vezes esse requisito ele é rechaçado, ele é retirado. Os principais questionamentos quando a pessoa chega até você, né? Vamos supor, a pessoa chega até você e fala, olha, eu quero a isenção. Quais são as dúvidas frequentes que surgem? As dúvidas principais são se eu tenho direito
seu enquadro e quais são os benefícios. Então, assim, porque quando eles falam, já escutei comentários da seguinte forma: ah, não, eu vou ter isso, eu vou comprar o carro com isso. Ah, mas e depois? Como é que vai ser o depois? Ah, a gente vamos citar aqui então contabilmente, né? Imposto de renda, depois uma depreciação ou um lucro de capital. Então a maioria das vezes é isso. Mas a gente vê que a população ela é bem ainda desinformada em relação ao que tem direito, ao que ganha e ao que perde também. Então tem todo esse... E sem falar do suporte. Então a maioria não sabe nem por onde começar. Ouvi falar que tem um desconto e como começar. Então eles acham que simplesmente vão entrar na internet, vão preencher um formulário na Receita ou no Detran ou laudo médico, mas sem informação nenhuma de onde começar. E aí talvez é um pouco mais burocrático, eles desistem do direito que eles têm e preferem optar por outra forma de compra, sendo que procurando a pessoa especialista como você teria todo um suporte, otimização de tempo, de custo e levaria o benefício que ele tem de direito. Sim, uma coisa importante que você comentou, né, que a gente já até chegou a comentar sobre os direitos que ela tem, né, sobre o veículo no caso, todas as isenções que ela possui, os impostos de forma individualizada. Quem possui esse direito, a gente comentou também todos os tipos de deficiência, elaboramos e falamos um pouquinho também sobre alguns diagnósticos que não estão inseridos ainda no texto da lei, né, mas que já estão amplamente reconhecidos. Você comentou assim, o que eu faço depois, qual que é o depois, né? Vamos supor que a gente nós acabamos de adquirir um veículo com a isenção. Aqui no estado de Minas, a gente tem a obrigação de ficar com esse veículo com pelo menos 4 anos, né? Então, até o presente momento, esse tempo não foi reduzido. Há rumores também de que esse período vai cair para 3 anos. Interessante. Né? Mas assim, hoje, quando a compra é feita só com IPI, ela pode trocar a cada 3 anos. Já é dessa forma. Mas quando ela adquire um veículo novo com ambos os impostos isentos, que é o IPI e o ICMS, ela precisa ficar com esse carro durante 4 anos. Por quê? Caso contrário, se ela optar pela venda, ela vai ter que pagar o tributo dispensado. Então, eu creio que não seja algo viável. Então, ela já tem que entrar sabendo dessa condição, né? E com relação a essa questão do diagnóstico, a importância de se ter laudos detalhados para que assim, na avaliação seja do servidor ou seja do próprio juiz, caso seja necessária uma demanda judicial, para que fique claro para uma pessoa que não é especialista na área médica, no caso de um juiz, por exemplo, ele olhar e identificar de forma rápida a deficiência, o diagnóstico, a sequela, para que, avaliando o texto da lei, ele possa fazer a comparação. Não, olha, poxa, o laudo tem o diagnóstico X e na lei também está constando. Então, fica mais fácil a concessão desse benefício, né? Quando está algo mais claro, um documento bem executado, bem elaborado. Você também comentou sobre a necessidade de ter documentos eficazes e da questão do auxílio, né? Eu acho que isso é o principal, porque é o auxílio. Porque aí você vê que a pessoa deixa, tá no meio do caminho, mas por quê? Porque não tem o auxílio. Ela desiste. Por quê? Porque a gente precisa de uma documentação estratégica. Então não é apenas uma documentação pessoal, não é apenas um laudo qualquer, né? Existem petições administrativas ou na via judicial, que seja, a serem formuladas, elaboradas, né? O conhecimento técnico é importante, sim. Existem muitos casos onde as pessoas chegam até nós também que estão quase para desistir, que às vezes fizeram as tentativas e pararam no meio do caminho. Sim, existe. Por quê? Justamente por ser necessário realmente a apresentação de uma gama de documentos que muitas das vezes demanda aquele conhecimento específico
E aquela pessoa que não atua na área, ela às vezes acaba desistindo pelas imposições, né? E assim, outra coisa também que a gente pode falar é a respeito dessa isenção ser concedida também para a pessoa que tem a deficiência, mas que seja menor de 18 anos. Interessante. Você já acompanhou algum caso relacionado? Sim, já aconteceu, principalmente na deficiência intelectual, né? Porque a maioria das vezes, principalmente a mãe, a gente que é mãe, a gente sabe, né? A gente precisa fazer todo o acompanhamento, leva num tratamento, leva numa escola, leva nisso. Então você vê também muitos casos vinculados a isso. Então a mãe que chega ali buscando uma opção de agilidade e até mesmo economia para poder ter esse meio de locomoção com a criança. Então a gente vê bastante. Apesar que hoje a gente está mais numa escala com outro tipo, né? Porque a gente não sei se é o mundo que a gente está vivendo agora, então parece que a gente está vendo a necessidade mais do adulto, né? Então a gente já vê mesmo isso, a pessoa mais velha ou mesmo já o adulto ali já avançado que está procurando. Mas ainda tem muito caso de procura, assim, desse lado, sim. Então, porque assim, a gente se engana ao acreditar que essa isenção seria apenas para a pessoa que possua algum tipo de deficiência e tenha mais de 18 anos, né? Esse benefício, ele também é concedido para pessoas que são menores de 18 anos. Os menores incapazes, né? Os menores e que, vou supor, você tem menos de 18 anos ali, você está sob a tutela, o pátrio poder familiar, no caso. Então, quem são os responsáveis via de regra? São os pais. Então, você pode fazer a solicitação desses benefícios por intermédio do seu representante legal, tutor, genitores, enfim. Essa solicitação é plenamente possível, tá? Agora, quando entra a questão da deficiência intelectual, considerando pessoas acima de 18 anos, o que a gente tem? Entende-se que a partir dos 18 anos a pessoa tem plena capacidade civil, plena. Então, ela vai num banco, ela assina um contrato, ela faz as solicitações por conta própria. Só que quando a PCD tem uma deficiência intelectual, não é bem assim mais, né? Então ela precisa ali de uma curatela, né? Via de regra funciona dessa forma. Então se ela tem uma deficiência intelectual e essa pessoa possui mais de 18 anos, a gente precisa que esse benefício ele vai permanecer no nome do beneficiário, que no caso é a PCD, mas quem vai adquirir esse bem são os curadores, tá? Então também existe essa possibilidade. Outra coisa bacana também da gente comentar é sobre o pagamento, né, desse veículo, porque ele não necessariamente ele é realizado à vista. Porque hoje a gente vê também, grande parte está na modalidade de financiamento e dúvida muito grande, porque se for de menor, se tem a possibilidade de fazer o financiamento mesmo a pessoa sendo de menor. A questão do financiamento para menores de 18 anos, ele exige uma autorização judicial, tá? Ele exige para que seja financiado qualquer bem em nome do menor ou incapaz. É necessário uma autorização judicial, mas é possível sim. Normalmente, inclusive, quando a gente vai ultrapassado esse prazo mínimo que é exigido que essa pessoa fique com esse veículo, por exemplo, aqui em Minas, os 4 anos atualmente. Então, eu tô com um veículo, tá no nome do meu filho, que é menor de 18, já completou o prazo de 4 anos, mas eu quero vender. Então, eu não posso simplesmente ir no cartório, colher a assinatura do meu filho e reconhecer firma de um documento de transferência. Então, eu também preciso de um auxílio ali na via judicial para que isso seja concretizado. Carol, uma grande dúvida eu tenho um carro, estou vendendo
eu tenho direito novamente? Isso tem um limite? A pessoa fica em dúvida, eu já tenho um, estou vendendo, vou poder comprar outro? Sim, essa é uma dúvida também que aparece com grande frequência para nós. Com relação às isenções de IPI, ICMS e IPVA, a partir do momento que você respeita o prazo mínimo de permanência com o veículo, você pode sim adquirir outro veículo com uma nova isenção. Lembrando que também é algo recorrente da pessoa acreditar que não, eu vou solicitar o benefício uma vez e eu tenho de forma perpétua, não é bem assim. Então assim, para cada troca veicular é necessário um novo procedimento para solicitar a isenção, porque a isenção é para um veículo em específico e não para a pessoa. Por esse motivo, a necessidade de atualização do processo. Outra coisa importante também da gente comentar é sobre a CNH especial, né? Que ela é, na via administrativa, realmente uma exigência, um pré-requisito para a gente obter esse benefício quando a PCD é condutora. Então, assim, como que funciona isso, né, aqui na região? Primeiramente, a pessoa vai passar por uma renovação na clínica credenciada ao Detran. Passado pela clínica, ela é encaminhada para uma junta médica especialista na avaliação desses diagnósticos, dessas deficiências. Até uns 3, 4 meses atrás, essa junta médica, ela ficava situada em Belo Horizonte. E de pouco tempo para cá, ela está na nossa cidade de Uberlândia. Então, assim, isso vem a facilitar a locomoção dessas pessoas, né? E também o alcance do direito. Porque antes você precisava considerar os custos de deslocamento, você teria que ter um tempo ali para se organizar, para estar em Belo Horizonte. Muitas das vezes a pessoa precisava ficar num hotel, né, para passar uma noite e voltar no dia seguinte. Às vezes eles precisavam fazer algum tipo de avaliação em um veículo adaptado, então isso tomava certo tempo, o custo aumentava. Então hoje, estando na cidade, isso acabou facilitando muito o processo. Então vamos recapitular o que falamos aqui hoje, né, no nosso episódio. A gente comentou a princípio das isenções em si, quais os tributos que a pessoa com deficiência tem a isenção, né, que é o IPI, ICMS, IPVA, o IOF. Comentamos também sobre a reforma tributária, que veio a alterar a nomenclatura do IPI e do ICMS, né, para o CBS e o IBS. Esse ano, então, essa fase de teste, né. Outra questão também que a gente comentou foi sobre a PCD, tanto condutora ou não, ela tem acesso, pode ter acesso a esse benefício. Com relação ao prazo de permanência do veículo, IPI, só com IPI ele pode ficar com o carro até 3 anos, com IPI e ICMS aqui no estado ele precisa ficar pelo menos 4 anos com o veículo. Comentamos também sobre a importância da CNH especial para a gente conseguir esses benefícios na via administrativa. Também comentei em outro viés sobre a relativização dessa exigência na via judicial, né? Comentamos também sobre a deficiência monocular e auditiva, sobre a possibilidade dessas deficiências também serem enquadradas e essas pessoas também conseguirem essas isenções, né? Adaptação veicular, é importante mencionar que ela não é um requisito hoje para concessão desses benefícios. Então, assim, quando na CNH especial consta uma necessidade de um veículo automático, já é considerado uma adaptação, né? E lembrando, para a gente resumir, que a finalidade de tudo isso é a inclusão, é a garantia da locomoção da pessoa, a garantia da dignidade da pessoa humana, o tratamento isonômico perante os demais. Eu quero agradecer, Tayane, pela sua participação, que foi de excelência, e espero que você esteja conosco em umas próximas oportunidades. Eu que agradeço, estarei sempre à disposição, sempre bom estar aqui e aprender
e a gente sempre agrega valor, né? Então, foi uma honra estar aqui, tá bom? Muito obrigada. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo.